graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando o Criador. E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, o Salvador? E tu, amiga, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, o Salvador? Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Um bom dia a vocês. Sejam bem-vindos e bem-vindas à celebração desse culto do segundo domingo da Páscoa. Nós acolhemos de forma carinhosa a cada pessoa que se faz presente aqui na comunidade, porque desde o culto de Páscoa, então, nós estamos novamente celebrando o culto presencial aqui na comunidade. Acolhemos também você que acompanha o culto, a transmissão do culto via Facebook. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa celebração. E eu abraço a cada um e cada uma de vocês com a palavra bíblica do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29, onde Jesus diz para Tomé: você creu porque me viu? Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Com essas palavras, onde Jesus inspira Tomé a confiar nele, e também onde ele me inspira, te inspira, nos inspira a confiar em Jesus, mesmo que a gente não veja, não saiba e não entenda tudo, com essas palavras eu acolho a cada um e cada uma de vocês nessa celebração. E quem te abraça, quem me abraça, quem nos abraça nessa manhã, é o próprio Deus. Deus que é Criador, Deus que é Salvador e Deus que é Espírito Santo. Esse Deus que é um Deus trino de amor. Amém. A esse Deus eu convido a cantarmos o hino Deus Trino de Amor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, a Teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor. Esse Deus que é Deus Trino de amor nos reúne nessa manhã. E nos reúne nessa manhã com o objetivo de conversar comigo, contigo, sobre a sua palavra, sobre a sua vontade. Nos reúne nessa manhã para nos falar mais do seu amor e para nos ajudar a cada dia a alimentar a fé, que é dádiva desse Deus. Por isso eu convido quem puder que se coloque de pé para que nós tenhamos um momento de oração a Deus, como forma de preparação para a pregação. Como forma também de nos aquietarmos, nos acalmarmos, abrirmos o nosso coração, os nossos ouvidos e as nossas mentes para que Deus fale conosco. Oremos a Deus. Deus de amor e de bondade, nós te agradecemos por esse momento de culto.
Te agradecemos porque novamente podemos estar aqui reunidos e reunidas como irmãos e irmãs na fé, como teus filhos e como tuas filhas. Te agradecemos porque temos a oportunidade de renovar a nossa fé através desse momento de culto, onde tu mesmo nos alimentas com a tua palavra. A tua palavra que nos ajuda a acreditar, mesmo que nós, como seres humanos, temos a tendência da dúvida. Por isso nós te pedimos, Deus de bondade, envia o teu Santo Espírito, para que tu possas falar conosco, para que tu possas alimentar a nossa fé e nos ajudar a crer, a entender e a reconhecer a tua presença em nossa vida. E também a reconhecer como tu te revelas a nós, mesmo que a nossa tendência humana é duvidar. Pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine, nos oriente nesse momento de celebração. Em nome de Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém. Eu convido você a se sentar e nós cantamos Estou Pronto, Senhor. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transforma em graça o meu viver. Dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. Querido irmão, querida irmã em Cristo, hoje é o segundo domingo de Páscoa. Exatamente há uma semana atrás, não sei se bem certinho nesse horário, né? Nós estávamos celebrando a alegria da Páscoa. E assim como as primeiras pessoas viram que Cristo vive, nós também celebramos a dádiva da ressurreição de Jesus. Mas já se passou uma semana da Páscoa e, passada toda a alegria, a impressão que deu é que a vida seguiu. E a Páscoa ficou lá naquele momento bacana de celebração, de chocolate, de momentos em família, de feriado. E pelo que eu percebo, a nossa vida quase que já voltou a uma rotina, não a uma normalidade, porque essa expectativa tem ficado um pouco mais para frente. Nos dando a impressão que a Páscoa ficou para trás e agora, vida que segue. Pois é, a nossa vida, ela seguiu. E também os acontecimentos bíblicos após a ressurreição também seguiram. O Jesus ressurreto apareceu a diversas pessoas. Logo após a ressurreição, ele aparece a Maria Madalena no jardim. E depois de aparecer a Maria Madalena, ele aparece aos seus 2 seguidores que caminhavam tristes para Emaús. Ele aparece também aos seus 11 discípulos reunidos. Ele aparece também a Tomé. E aí eu fiquei me perguntando, se Jesus ressurreto aparecesse para ti, qual seria a tua reação? Qual seria a reação esperada dos discípulos e das pessoas que seguiam Jesus, se Jesus aparecesse e dissesse: ei, sou eu ressuscitei de verdade, toca aqui nas minhas marcas, na minha mão, eu estou vivo, eu não estou morto. A minha ideia é de que eu sentiria alegria, emoção, consolo, confiança de saber e de poder ver com os meus próprios olhos de que a ressurreição é algo real.
De que não é algo só que conta a Bíblia, que não é algo só que a fé, mas algo que eu posso ver com todo o meu ser. E essa também é a sensação que nós esperávamos das pessoas que viram o Jesus ressurreto. Esperávamos que elas, ao verem Jesus, pulassem de alegria. Oba, Cristo de fato ressuscitou. A promessa que ele fez de que ele seria morto, mas que ele ressuscitaria, de fato se cumpriu. Aquilo que ele foi contando para nós enquanto caminhava conosco, aquilo sim era promessa verdadeira. Na palavra de Jesus, nós podemos confiar. Mas, se nós olharmos os relatos bíblicos sobre a aparição de Jesus, o sentimento e a reação das pessoas é bem diferente daquele que a gente acha que teria, porque a gente também não sabe se a nossa reação não seria muito parecida com a das primeiras pessoas que viram o Cristo ressurreto. Maria Madalena não reconheceu Jesus. Ela achou que ele era o jardineiro que tinha levado o corpo de Jesus para algum outro lugar. No Evangelho de Marcos, as mulheres, quando viram que Jesus havia ressuscitado, conta que elas fugiram de medo e não tiveram coragem de contar aos discípulos. E quando elas contaram, eles não acreditaram na ressurreição. Os seguidores que caminhavam para Emaús caminharam com Jesus um tempão, conversaram com ele, ouviram ele explicar todas as Escrituras. E só no final do dia, depois que Jesus partiu o pão, é que eles se deram conta que era Jesus. E depois que Jesus aparece lá para os 11, né, isso é o Evangelho de Lucas, eles acham que Jesus é um fantasma, eles ficam com medo, eles não acreditam que era de fato Jesus. E nós temos no Evangelho de João, que numa dessas aparições aos 10 no caso, Tomé não estava, Tomé não acreditou que de fato Jesus tivesse aparecido. E ele diz que só vai acreditar se ele pudesse tocar nas feridas das mãos e dos pés de Jesus. Eles não acreditaram na ressurreição, mesmo tendo Jesus na sua frente. Ou não reconheceram, ou ficaram com medo, tiveram muitas dúvidas e não conseguiram acreditar. E aí eu fiquei pensando, como é que é para nós acreditar na ressurreição de Jesus, se nós não vimos o Cristo ressurreto? O que nós temos é o testemunho bíblico das primeiras testemunhas que viram Jesus. E tudo isso demonstra de que é difícil acreditar em Jesus. É difícil acreditar em Deus. E toda essa dificuldade me fez pensar de que nesse mês de abril, esse mês onde nós celebraremos o segundo domingo, o terceiro domingo, o quarto domingo da Páscoa, nós precisamos conversar sobre a seguinte pergunta. Perguntaram se eu acredito em Deus. E a proposta para o tema de abril não saiu da minha cabeça sozinha, ela é baseada nesse livro que é um dos meus favoritos de Rubem Alves, onde ele justamente vai falando sobre quem Deus é, contando histórias bíblicas de uma forma muito acessível, como se estivesse contando para as crianças. Perguntaram se acredito em Deus. Essa pergunta do livro de Rubem Alves tem caminhado comigo nesses últimos dias pós-Páscoa, ao ler os textos bíblicos e também ao olhar um pouco para como nós, seres humanos, nos comportamos. Será que as pessoas têm acreditado em Deus? Será que você tem conseguido acreditar em Deus? Pelo que nos mostra a Bíblia, o pessoal custou bastante para acreditar em Deus. Não só para acreditar na ressurreição, mas se a gente olhar lá de Gênesis até Apocalipse, nós temos vários momentos que as pessoas não acreditam, não levam muito a sério o que Deus diz. Não levam a sério a sua palavra, as suas promessas e a sua orientação, muito menos. Se eu olho para mim, se eu olho para ti,
para nós como um todo, percebo que hoje isso não é nada diferente. Na real, temos uma dificuldade natural em acreditar. E vivemos num tempo onde tudo nós questionamos. Temos a nossa opinião e pronto. Acho interessante que as pessoas dizem para mim, pastora, mas isso está na Bíblia. Aí eles pegam um trechinho da Bíblia para justificar não o que a Bíblia diz, mas aquilo que elas pensam. Ah, mas isso é comprovado cientificamente. Aí eles pegam de um artigo lá, um trechinho, não porque o artigo diga aquilo mesmo, mas para justificar aquilo que se pensa. E a gente faz isso com tudo. E agora que a gente tem um acesso à informação muito maior do que qualquer pessoa antes de nós, isso fica muito mais fácil. E isso mostra a nossa dificuldade natural de acreditar. Porque acreditar é eu ouvir alguém falar e dizer, nossa, de fato, é isso. Mesmo que aquilo contrarie a minha opinião. Mas vivemos num tempo onde a gente escuta aquilo que nos convém. A gente fica com a parte da fala da pessoa que nos convém. Já cansei de sair das celebrações de culto e depois as pessoas disserem, pastor, aquilo que você falou na mensagem foi muito bacana. E aí eu tento perguntar o que foi que eu falei, né, para entender, para me sentir animada com o elogio. E daqui a pouco eu vou percebendo de que a pessoa pegou algo que eu disse e ela às vezes transferiu para um contexto bem diferente do qual eu quis dizer. Foi como ela entendeu, tá tudo bem, né? Ou às vezes quando a gente fala alguma coisa e a pessoa diz, mas você disse aquilo sobre aquele assunto. E na realidade nem era sobre aquele assunto que eu estava falando, mas as pessoas entenderam diferente. Porque nós temos essa tendência humana de ficar para nós aquilo que justifica o que eu penso. Não deixar que as coisas que as pessoas falam, que aquilo que a gente lê ou que aquilo que a gente vê, que aquilo de fato transforme e mude o que a gente pensa. Acreditar é algo muito difícil, ainda mais em tempos onde a verdade está comigo e não está com os outros, onde eu sei, onde a minha opinião vale e a opinião dos outros não vale. Talvez por isso foi tão difícil para as pessoas reconhecerem Jesus. Muitas não esperavam que ele fosse ressuscitar. E talvez as que esperavam a ressurreição, esperavam que ela acontecesse de uma forma diferente. E aí, como não foi como elas imaginavam, ficou difícil acreditar que Jesus havia ressuscitado. E isso acontece com o povo durante toda a Bíblia. Acreditar é algo muito difícil. É difícil porque acreditar tem a ver com confiar. E eu já ouvi pessoas dizerem que não confiam nem na sua própria sombra, né? Então, como é que a gente vai acreditar se a gente não confia nem na gente, que a gente convive 24 horas por dia, dormindo, acordado, bonito, não tão bonito, feliz, não tão feliz. Mas algo que me chama muito a atenção é de que, apesar de nós termos dificuldade de acreditar, nós precisamos acreditar em algo. Precisamos colocar a nossa confiança em algo. Lutero diz que aonde a gente coloca o nosso coração, lá está o nosso Deus. Nós precisamos confiar a nossa vida nas mãos de alguém. Nós temos aqui algumas crianças, e a Isa é a mais pequenininha, né? Uma criança tão pequenininha precisa confiar no seu pai e na sua mãe totalmente, porque ela depende do seu pai e da sua mãe totalmente. Nós, como seres que nos relacionamos, precisamos confiar nas pessoas da nossa família, porque senão, como é que a gente vive embaixo do mesmo teto? Em tempos de pandemia, nós precisamos confiar na medicina, precisamos confiar na ciência, precisamos confiar em quem nos governa, porque precisamos de um direcionamento para sairmos dessa situação tão dura e tão difícil. Precisamos confiar na tecnologia ou naquilo que nós ouvimos e como nós temos confiado no que se espalha por aí nas redes sociais, até mais ali do que em outros espaços que nós ouvimos. Nós, apesar de termos dificuldade, precisamos acreditar, confiar em algo. E aí, como disse já,
Lá onde nós colocamos o nosso coração, lá tem sido o nosso Deus. Ou lá naquilo que nós ocupamos o maior tempo e investimos a maior energia, lá é o nosso Deus. E aí eu percebo algo muito interessante. Apesar da nossa dificuldade de acreditar, com a nossa necessidade que temos de acreditar, nos tempos de hoje, Deus é muito citado. Talvez, hoje a gente consegue medir, né? Talvez mais do que em outros tempos. Vejo pessoas falando de Deus nas redes sociais, carros, caminhões, nas roupas que nós usamos, né? Pessoas, a gente tem aqui hoje, né? A Lívia com uma camisa de cruz, por exemplo. Isso é uma manifestação de crença. Pessoas que andam com brincos nos carros, ou um peixinho, ou o símbolo da igreja, ou nos caminhões, ou a pessoa coloca lá presente de Deus. E assim a gente vai tendo várias pessoas falando de Deus. E aí a impressão que a gente vai ter é dizer, não, lá no tempo da Bíblia o pessoal não acreditava, mas hoje a gente acredita e muito em Deus. Perguntaram se acredito em Deus, a resposta é sim. Muito, todo dia. Nas minhas hashtags lá na minha rede, todo dia aparece, né? Fé em Deus, Deus no comando, e assim as várias hashtags que a gente pode criar nas redes sociais. E aí veio uma outra pergunta inspirada pelo livro de Rubem Alves. Sim, creio em Deus. Você crê em Deus. Nós cremos em Deus. Mas qual é o Deus que nós cremos? Ou melhor, como é o Deus que eu creio? Vocês já pensaram sobre isso? Se alguém te perguntasse, dissesse, você crê em Deus, mas qual Deus? Como é esse Deus que você crê? Conta para mim um pouquinho sobre esse Deus que você crê. A parte boa, que essa pergunta não é nova para nós hoje, ela é uma pergunta muito antiga. Já o pessoal lá da Bíblia do Antigo Testamento tentou responder essa pergunta muitas vezes. Também o pessoal do Novo Testamento respondeu essa pergunta várias vezes de como é o Deus que elas creem. E aí, para nós, está fácil. Bom, sou pessoa cristã, fui batizada numa igreja cristã, cumpri os ritos posteriores ao batismo que cada igreja cristã exige, e participei da minha vida toda na igreja, tenho a Bíblia como a minha base de fé, então tá fácil. O Deus que eu creio é o Deus da Bíblia. Você quer saber como é o Deus que eu creio? Pega a sua Bíblia, lê lá os 66 livros e tá respondido como é o Deus que eu creio. Fácil? Mais ou menos. Porque ler os 66 livros da Bíblia exige um pouquinho de tempo. E não só tempo, um pouquinho de dedicação. E bastante persistência. Né? Porque ler a Bíblia é ótimo, mas não é algo fácil. É algo que exige persistência e também uma orientação. Eu passei 5 anos estudando a Bíblia na teologia e continuo estudando a Bíblia. E tendo que ler e reler. Como pessoa, como ministra da igreja, mas também como pessoa cristã. Todos os dias a gente é incentivado a estar diante da palavra de Deus. Mas além da leitura bíblica ser algo demorado e exigente, nós temos um outro desafio. E que a gente pode admitir aqui, só entre nós e as pessoas que estão nos assistindo. A leitura nunca foi o nosso forte como sociedade. Não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Lá no tempo de Lutero, por exemplo, ela não era o forte porque a maioria das pessoas não sabiam ler. E aí ler não era algo para todo mundo, era algo para poucas pessoas. Nós aqui no nosso país também temos essa experiência de que a leitura passou a ser algo para todas as pessoas não há muito tempo atrás. E nós ainda temos no nosso país pessoas que não sabem ler nem escrever em pleno século XXI. E aí, a leitura não é algo acessível. E mesmo que hoje nós temos mais acesso, está na nossa ideia de que ler é chato, que ler é cansativo. E aí a gente quer uma resposta mais rápida para responder. Ler a Bíblia é importante, é necessário, faz parte da nossa vida de fé. Mas para responder à pergunta, qual é o Deus que eu creio?
precisa de algo mais fácil, mais rápido, mais resumido. É como aquele aluno que lê só o resumo do capítulo e diz que para saber mais ou menos, né? E aí não lê o resto. Os confirmandos eles fazem isso, eles leem as primeiras frases, né? Para mais ou menos saber e depois tentam. Talvez vocês também já fizeram isso, né? Ou não, né? Ou talvez conhecem alguém que fez, de ler assim rapidão para poder responder. É necessário termos um resumo da fé, para quando alguém nos perguntar como é o Deus que eu creio, eu não precisar esperar a boa vontade da pessoa para ler a Bíblia, ou dizer, olha, senta aqui comigo, todo dia de manhã tu vem aqui e eu vou ler para ti um capítulo da Bíblia, o ano todo, né? Nós vamos ler junto. Existe uma outra possibilidade. E aí, para resolver esse desafio de responder qual é o Deus que eu creio, aquelas pessoas crentes que vieram antes de nós nos deixaram um tesouro precioso. Elas criaram confissões de fé. Ou seja, quando elas eram perguntadas como era o Deus que elas criam, elas respondiam numa pequena confissão de fé. Nós temos algumas confissões de fé no Antigo Testamento, algumas confissões de fé também no Novo Testamento. E nós temos, depois, como igreja já formada, uma das confissões de fé que quase todo culto nós fazemos, que se chama credo apostólico. A palavra credo, ela não significa cruz credo, né? Quando a gente tem medo de alguma coisa. Ai, credo! Não, não é nessa perspectiva. A palavra credo significa eu creio. Vem do latim. Eu creio. E é apostólico porque tem a ver com o ensino dos apóstolos, ou seja, daquelas pessoas que conviveram com Jesus e que levaram a mensagem do evangelho adiante. Aí você pode se perguntar, em qual texto bíblico eu acho o credo apostólico? Está na Bíblia? Aí eu vou ter que responder para vocês, sim, está na Bíblia. Mas onde? Na Bíblia toda. O pessoal... As primeiras pessoas crentes foram muito boas em criar um excelente resumo de fé. Porque pegaram tudo isso aqui e fizeram um resumo da fé no credo apostólico. E é por isso que, no dia de hoje, eu vou começar a responder a pergunta: qual é o Deus que eu creio? Falando para você o primeiro artigo do credo apostólico, que diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Bem fácil, essas confirmando sempre decoram, depois é que a coisa fica mais complexa. Mas esse é o primeiro artigo, e que bom que começa fácil, porque aí anima a gente a continuar gravando. Ou como dizia meu professor de grego, a decorar, que é colocar no coração. Quando eu decoro algo, eu coloco no meu coração aquilo. E por isso eu consigo falar sem precisar olhar. Que bonito essa interpretação de decorar. Aquilo mudou minha vida quando ele disse isso. Que eu tinha que decorar os termos gregos que eu achava muito difícil. Aquilo me motivou a decorar. Então fica a motivação para quem quer decorar algum texto bíblico ou até o credo. Decorar tem a ver com colocar no coração. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esse é o Deus que eu creio. Perguntaram se eu acredito em Deus. Sim, eu creio. Qual? O Deus que é criador do céu e da terra. Pai Todo-Poderoso. Aí você pode perguntar, legal, mas o que isso quer dizer? O que significa dizer que o Deus que eu acredito é criador do céu e da terra? Que Ele é nosso Pai, que Ele é Todo-Poderoso? E aí, para responder essa pergunta, eu vou pedir a ajuda, não dos universitários, mas de duas figuras que para mim são referência na minha fé e também para nós como pessoas luteranas. Vou pedir a ajuda para o apóstolo Paulo, que nós já conhecemos de muito ouvir falar, e de Martim Lutero, que se inspirou muito em Paulo para fazer todo o seu processo da reforma. E aí, quero compartilhar contigo a palavra bíblica de Atos, capítulo 17, versículos, só um pouquinho aqui, Atos 17, dos versículos 23 até o versículo 28, onde Paulo diz
o seguinte: ele está conversando com os atenienses e ele encontra lá em Atenas, num templo, vários altares para vários deuses. E tem lá um altar para o Deus desconhecido. E aí, para dizer que o Deus que ele está pregando é aquele Deus desconhecido, ele diz o seguinte: atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar que está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe é o Senhor do céu e da terra. Ele não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisam que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só ser humano, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez tudo isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós, porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E como dizem os poetas, também dele nós somos geração. Eu me emociono cada vez que eu leio essa palavra bíblica do apóstolo Paulo, porque eu fico justamente pensando nesse Deus criando tudo o que existe, nesse Deus que de um ser humano faz toda a humanidade. E de um Deus não só que cria e vai embora, mas de um Deus que continua criando e cuidando dos seus filhos e das suas filhas. Imagino que também Lutero, ao estudar o que o apóstolo Paulo escreve, mas também ao escrever a sua explicação no Catecismo Menor, sobre quem é Deus Criador, ele deve ter se inspirado. Não sei se nessa palavra bíblica isso, nós não temos relato, mas eu imagino que provavelmente em algo também nesse sentido que o apóstolo Paulo disse. E aí Lutero, ao responder o que significa dizer creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ele responde o seguinte: creio que Deus me criou com todas as criaturas. Ele me deu corpo e alma, olhos, ouvidos, todos os membros do meu corpo. Ele me deu inteligência e todos os sentidos, e ainda os conserva. Além disso, Deus me dá roupa, calçado, comida, bebida, casa, lar, família, terra, trabalho e todos os bens. Quando Lutero escreveu, quem sabe ele não tinha, né, lá celular, WhatsApp, tênis, x-salada. Se tivesse sido a gente iria acrescentar essas coisas todas que para nós hoje também são importantes. Carro, né? Concede cada dia tudo o que preciso para o corpo e a vida. Protege-me de todos os perigos e guarda-me do mal. E faz isso tudo unicamente por ser meu Deus e Pai, bondoso e misericordioso, sem que eu mereça ou seja digno. Por isso, devo dar-lhe graças e louvor, servi-lo e obedecer-lhe. E isso é certamente verdade. Que linda essas duas explicações de Lutero e de Paulo. E para mim não são somente explicações que passam pela cabeça, mas são explicações que vêm dos seus corações. É isso que Paulo e Lutero pensavam quando eles falavam quem era o Deus que eles criam. É isso que Lutero pensava quando ele dizia: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E aí, inspirada pela fala de Paulo e de Lutero, eu quero compartilhar contigo o que vem no meu coração quando eu falo creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E aqui não é uma fala da pastora Pamela. Aqui eu quero me colocar de lado os títulos e aquilo que nós, seres humanos, nos agarramos para mostrar nossa dignidade. Aqui eu quero compartilhar contigo aquilo que a Pamela, como pessoa,
como pessoa humana, como pessoa cristã, como pessoa com dons e com limitações, sente com todo o seu ser quando diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A primeira coisa que vem no meu coração, quando eu falo essas palavras, é perceber de que eu sou especial. Porque se eu sou criada por Deus, eu não sou fruto do acaso. Eu sou fruto de uma obra de amor de Deus. De um Deus que me ama tanto que me faz a sua imagem e semelhança. Que me ama, que me dá dignidade e valor. E que me ama como eu sou. Nos momentos bons e nos momentos difíceis. Deus que estava comigo lá no ventre da minha mãe. Deus que me viu nascer. Deus que acompanhou os primeiros passos. Quando eu saí do meu carrinho andando de fraldinha, quem sabe era Deus que segurava na minha mão e me dava coragem. Deus que tem me trazido até aqui. Deus que tem me orientado, me dado força a cada dia para recomeçar. E nos dias onde eu não tenho força e ânimo, Deus que me carrega no calor do abraço dele. Dizer que Deus me criou é dizer que a minha vida, ela é importante. Não por aquilo que eu faço, não por aquilo que eu sou, não pelos cargos, não pelo lugar que eu ocupo na sociedade, mas porque eu sou dele, porque eu sou criada por ele. Dizer que o Deus que eu creio é o Deus Criador e que é Deus que é Pai Todo-Poderoso é saber que a minha vida tem sentido, que ela tem propósito, que ela tem valor. Saber que Deus é Criador é lembrar daquilo que o Salmo 22, no versículo 9 e 10, dizem: No entanto, ó Deus, tu me trouxeste ao mundo quando nasci. E quando era uma criancinha, tu me guardaste. Desde o meu nascimento, fui entregue aos teus cuidados. Desde que nasci, tu tens sido o meu Deus. Amém. A esse Deus eu convido quem puder que se coloque de pé, para nós respondermos a pergunta de qual é o Deus que eu creio, através das palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido a comunidade a se sentar. E nós cantamos ainda como confissão de fé, como resposta, como é o Deus que nós cremos, o hino Senhor meu Deus, ou Grandioso és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso quanto Deus me ama, em meu lugar na cruz Jesus sofreu, a gratidão meu coração inflama, pois foi por mim que ele padeceu.
Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Tua palavra veio revelar-me o eterno alvo que devo alcançar. Com tantas bênçãos vens presentear-me, eternamente hei de te louvar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Esse Deus que é o nosso Criador, mas que também é o nosso Pai Todo-Poderoso, é um Deus que se importa com seus filhos e com as suas filhas. E assim como um pai de amor, ele se preocupa conosco. E assim como um pai quer ouvir as dores e os sofrimentos dos seus filhos, que também quer ouvir as alegrias e as conquistas dos seus filhos e filhas, Deus também quer ouvir aquilo que nos faz sofrer, chorar. E Ele também quer nos motivar a contar sobre os nossos sentimentos, mas também a compartilhar e pedir para que Deus olhe com carinho para as dores do mundo que nos rodeia. Por isso eu convido quem puder que se coloque de pé, para que tenhamos um momento de oração ao nosso Deus. Deus querido, assim como o compositor da música, nós ficamos maravilhados e maravilhadas diante da tua grandiosidade, diante do teu amor, diante do teu poder, diante da tua bondade. Te agradecemos porque tu, sendo Deus tão grande, tão poderoso, és um Deus de tanto amor, que cria a cada um e cada uma de nós, como um artesão faz a sua arte, e olha para nós e diz que tudo o que tu fez e fazes é muito bom. Tu és um Deus que não só criou no passado, mas continua criando, cuidando e orientando a tua criação. E nós te agradecemos por isso, pela tua orientação, pela tua palavra, pelas tuas bênçãos em nossa vida, pelo teu cuidado, pela tua proteção. E porque nesse tempo tu tens sido o nosso abrigo, a nossa esperança e o motivo para a cada dia levantar e acreditar de que existe vida, de que existe nova vida, de que existe esperança. E é nessa confiança que nós, como irmãos e irmãs em Cristo, nos colocamos diante de Ti para interceder. Nós pedimos a Ti, Deus de amor, por todas as pessoas que governam nossa cidade, nosso estado, nosso país, e que também têm poder para tomar as decisões sobre os rumos do nosso mundo. Te pedimos, dê a elas sabedoria, bondade, assertividade em suas decisões. Vivemos num tempo complicado para decidir. Toda e qualquer decisão traz possibilidades, mas também traz desafios. Ajuda que as pessoas possam tomar as melhores decisões possíveis, para que o mais rápido possível possamos voltar a esperançar e a ter mais vida, vida em abundância, vida segura, vida sem tantas perdas, vida sem tantos medos e vida sem tantas dores. Nós também intercedemos a Ti, querido Deus, pela Tua igreja nesse mundo, para que quando ela for perguntada se ela acredita em Deus, ela diga sim, acredito em Deus, e que ela possa dizer, o Deus que eu acredito é o Deus que criou tudo o que existe, que continua criando tudo o que existe. É um Deus que nos ama tanto que vem até nós, que dá a sua vida e que vence a morte, para que nós possamos ter vida, esperança e alegria. Que nós, como igreja, possamos ter coragem, criatividade, amor, bondade, comunhão e alegria nesse testemunho.
Te pedimos também, Deus de amor, por todas as pessoas que sofrem, vítimas da solidão, do desemprego, da violência, do preconceito, da depressão, dos vícios, do medo, do cansaço, da falta de esperança, do desânimo, da tristeza, da preocupação, da ansiedade. Oramos por todas as pessoas que estão doentes, seja por Covid-19 ou por outras doenças. E aqui nós lembramos em especial o pequeno Kleber e também a sua família, que passam por esse momento de doença e de recuperação do menino. Pedimos também por todas as pessoas que se encontram enlutadas. Nós, nesses últimos tempos, temos perdido tantas coisas, mas é muito, muito duro quando temos que perder a quem amamos. Por isso nós colocamos em teu colo, de forma especial, todas as pessoas que se encontram enlutadas e que por causa da pandemia não puderam se despedir adequadamente de quem ama. Não puderam receber o abraço que precisavam de consolo. Não puderam ser cuidadas da forma que tanto precisam nesse tempo difícil. Te pedimos, Deus de amor, carregue em teu colo todas essas pessoas que sofrem e que em amor e bondade tu nos ajude a, com criatividade, a enxugar dos olhos delas toda lágrima e ser um sinal da tua presença, do teu amor na vida dessas pessoas. Nós também oramos, querido Deus, pelas pessoas cientistas, pelas pessoas da área da saúde, que tanto têm trabalhado e se dedicado nesses tempos tão difíceis e tão complexos. Dê a essas pessoas força, coragem. Também sensibiliza a sociedade, para que cada um possa fazer com amor e com carinho a sua parte, para que juntos e juntas possamos vencer esse tempo difícil e de mãos dadas depois, num abraço de amor, continuar vivendo dias melhores. Deus de amor e de graça, em nossos corações, muitas são as situações que trazemos, de alegrias, de agradecimentos, de sonhos, mas também de angústias, preocupações e dores. Nós entregamos a nossa oração em teu colo. Quando nós oramos em conjunto dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido a comunidade a se sentar. Nós temos rápidos avisos, né? Então, lembrar que no próximo domingo, dia 18 de abril, teremos culto aqui nessa comunidade, às 9 horas da manhã, de forma presencial e também transmitido pelo Facebook. Nas outras comunidades, nós estamos conversando com os presbitérios. À medida que a gente vai tendo as decisões de retomar ou não as celebrações presenciais, a gente também vai divulgando nas nossas redes sociais. Mas, domingo que vem, culto presencial aqui nessa comunidade, com o tema Perguntaram se acredito em Deus. Qual? Deus que é Jesus Cristo. Então, domingo que vem, dia 18, às 9 horas da manhã. E comunicamos aqui que no dia 17, no sábado, às 15 horas, nós teremos o sorteio da rifa da comunidade. E ainda tem número de rifa à venda, né? Se alguém ainda não garantiu a compra para ganhar os muitos prêmios que tem lá, ainda é possível adquirir com o pessoal do presbitério. Né? O seu Guinter está aí, a Janete, o Liberto. Sei que um monte de gente tem rifa aqui, um monte de gente vai alegremente oferecer para você. Então, se você ainda não comprou, pode fazê-lo. E se você não está na comunidade, você pode ligar para a Marili e aí ela pode dar as orientações de como fazer para adquirir. O sorteio ele vai ser transmitido ao vivo pelo Facebook. Terão algumas poucas pessoas do presbitério para fazer o processo de sorteio, mas como a gente não é para ficar aglomerando, né? Então aí, se você quer conferir, saber se você ganhou um dos prêmios, é só acompanhar pelo Facebook às 3 horas da tarde. ISLB Apóstolo João. São esses os avisos. Eu não sei se nós temos mais algum que eu esqueci.
Não? Se depois eu estiver esquecido, vocês me lembram, a gente dá um jeito de botar em algum lugar para avisar. Lembrar que as ofertas do culto de hoje, elas não serão recolhidas, né, durante agora, mas ao final, nas portas tem cestinhos, na porta de trás também, na porta lateral. Você de casa é só entrar em contato com a Secretaria Paroquial, 33710421, e elas são destinadas para o Instituto Campos Verdejantes, que é um instituto construído para abrigar pessoas com deficiência que não têm mais familiares que possam cuidar delas. O Instituto também foi o destino da oferta do jejum diaconal e é também o destino da oferta do culto de hoje. Nós agradecemos as ofertas e também as pessoas doadoras. Agradecemos também de forma muito especial a vocês que estão aqui na comunidade. Sempre quando a gente retoma culto presencial, dá aquele frio na barriga, porque a gente pensa, ficamos mais de 30 dias com o culto só transmitido. E é bom assistir culto em casa. E aí vem aquela pergunta, como vai ser quando a gente volta para o presencial? E o culto de Páscoa foi muito especial e agora a gente continua. E aí sempre para nós dá aquele friozinho. E que bom que não estou aqui sozinha, só eu, o seu Liberto, o Diácono e o Edson, né? E a Janete e a Luzia que fizeram a acolhida, que bom que temos mais pessoas aqui na comunidade. Isso é muito bom e especial. Mas também agradecemos de forma especial as 90 pessoas que estão acompanhando a transmissão do culto de hoje pelo Facebook. Também é legal que aí a gente tem uma comunhão entre o presencial e entre o virtual. E aí quero fazer uma motivação para você que está em casa e vocês que estão aqui. Quando vocês chegarem em casa, que vocês curtam, comentem e compartilhem a transmissão do culto de hoje para que mais pessoas possam ter acesso. E mais pessoas possam ser ajudadas a responder qual é o Deus que elas creem, mas também saber qual é o Deus que a gente crê. Porque tem pessoas que não conhecem a Deus, ou vão acreditando num Deus que não é o Deus cristão, o Deus que a gente crê. Então, compartilhar a transmissão de hoje é uma forma de fazer com que mais pessoas conheçam e passem a acreditar em Deus. Então, fica essa motivação para vocês que estão aqui quando chegarem em casa, e vocês de casa já podem fazer agora. Então, agradecemos. E hoje, nós teremos no culto a Assembleia da Comunidade. Mas, para as pessoas que estão em casa, a gente não vai transmitir a assembleia, até por causa do tempo, né? E então, com isso, eu me despeço. Vocês da comunidade fiquem, não saiam correndo, por favor, né? Eu me despeço das pessoas que estão em casa. Desejo que vocês tenham um lindo e abençoado domingo. Que Deus abençoe e guarde vocês. Uma abençoada e linda semana. E enquanto, então, o Edson e o Diácono Jaime vão fechando a transmissão, nós aqui cantamos, e você de casa também canta, Vede que grande amor. E também a gente já vai se preparando aqui para fazer a nossa assembleia comunitária, porque o pessoal também já está motivado para a gente poder fazer as nossas eleições. Então, um abraço em você de casa, e nós cantamos Vede que grande amor. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. De sermos chamados filhos de Deus, de sermos chamados filhos de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai.